preocupante, depois que ele afirmou no Conselho de Segurança que a cidade de Alepo se tornou uma zona de guerra sob bombardeios russos e sírios. O embaixador russo junto à ONU criticou severamente um alto funcionário das Nações Unidas que denunciou os bombardeios contra a zona leste da cidade síria de Alepo como uma tática para remover os civis. Ao citar os ataques aéreos russos sobre o leste de Alepo no Conselho de Segurança, o chefe de operações humanitárias da ONU, Stephen O'Brien, declarou que suas consequências sobre a população têm sido terríveis e denunciou a tática de expulsar os habitantes do leste da cidade. O embaixador russo Vitaly Churkin respondeu acusando O'Brien de fazer uma declaração desonesta. Ele está sendo arrogante ao afirmar que a ONU está acima de todas as críticas. Eu não concordo. Sr. O'Brien, se precisássemos de uma oração, iríamos à igreja. Se precisássemos ouvir poesia, iríamos ao teatro. O que esperamos quando autoridades da ONU vêm ao Conselho de Segurança é uma avaliação objetiva do que ocorreu. E isso realmente não aconteceu em sua declaração. Churkin também reprovou O'Brien por não mencionar em seu relatório ao Conselho de Segurança os 8 dias sem bombardeios em Alepo, apesar do fim oficial da trégua. A diplomata americana junto à ONU, Samantha Power, ironizou o diplomata russo, dizendo que não se pode aceitar cumprimentos quando se permite cometer crimes de guerra durante um dia ou uma semana. Congratulations, Russia. You've stopped for a couple days from using incendiary weapons. E veja agora nessa matéria que 2 meninas sobreviveram milagrosamente a um acidente ocorrido em um parque de diversões na Austrália, onde 4 pessoas ficaram mortas. 2 homens e 2 mulheres perderam a vida na atração chamada Thunder River Rapids. Segundo a polícia, as vítimas morreram após ficarem presas na maquinaria da atração do maior parque do país, situado na região turística da Costa Dourada. O brinquedo utiliza balsas circulares de 6 lugares que funcionam com um sistema de tração em comboio. 2 meninas de 10 e 12 anos que estavam na balsa conseguiram sobreviver em um fato considerado um milagre pelos investigadores. O Sindicato União de Trabalhadores da Austrália informou que já havia advertido sobre a segurança do parque e sobre a manutenção da maquinaria do DreamWorld em 2015. A visita de políticos ao templo Yasukuni em Tóquio irritou a China e também a Coreia do Sul. O local tem sido há décadas alvo de críticas por parte de países que sofreram com o colonialismo e agressão do Japão na primeira metade do século XX. Dezenas de parlamentares japoneses visitaram o controverso santuário Yasukuni em Tóquio. A visita dos políticos ao templo em memória aos mortos em combate no Japão irritou a China e a Coreia do Sul, que veem o local como uma lembrança de um passado doloroso. Não importa se somos legisladores ou pessoas comuns, não devemos esquecer o amor a nosso país. Então eu acho que as pessoas devem se orgulhar e adorar o santuário. Em todos os países, as pessoas adoram aqueles que trabalham duro pela nação. Então eu fico um pouco triste que o Japão seja criticado por isso. O templo homenageia milhões de japoneses mortos em combate, mas também militares e figuras políticas condenados por crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. O local tem sido há décadas alvo de críticas por parte de países que sofreram com o colonialismo e a agressão do Japão na primeira metade do século XX, incluindo a China e as 2 Coreias. O Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou 22 pessoas e 4 empresas pelo desastre de Mariana no fim do ano passado. Uma delas é a mineradora Vale, que repudiou a denúncia. Os procuradores do Ministério Público Federal denunciaram 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR pelo rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro do ano passado, que deixou 19 mortos. A barragem é da Samarco, empresa controlada pelas mineradoras Vale e BHP. Entre as pessoas denunciadas, 21 são acusadas de homicídio qualificado com dolo eventual, quando é assumido o risco de matar. A Samarco, a Vale e a BHP são acusadas de 9 crimes ambientais. A mineradora brasileira reagiu à denúncia. Em nota, afirmou que jamais praticou atos de gestão operacional na Samarco e tampouco na barragem de Fundão, e que jamais foi informada pelo corpo técnico e diretivo
objetivo da Samarco sobre quaisquer irregularidades. O desastre foi considerado o maior do Brasil. A lama destruiu comunidades, atingiu o leito do Rio Doce e chegou até o litoral do Espírito Santo. Veteranos de guerra, parentes e vítimas de ataques a civis receberam tatuagens gratuitas no Museu de Israel em Jerusalém, onde cicatrizes do corpo e da alma foram cobertas pela arte. Uma iniciativa que pretende usar a arte para curar sequelas físicas e mentais. Veteranos de guerra, parentes e vítimas de ataques a civis receberam tatuagens gratuitas em Jerusalém. 11 israelenses cujos ferimentos variavam de membros perdidos a traumas de saúde mental foram cobertos por artistas renomados, principalmente dos Estados Unidos. Eles foram recebidos no Museu de Israel durante a noite. A organização Artists for, que defende a liberdade de Israel, planejou o evento junto com o museu para ajudar homens e mulheres a aprenderem a lidar com suas histórias.